Pânico e apego. De um dos sistemas que eu acho mais interessantes nos 7 sistemas de instintos que todo mamífero tem, da série de neuropsicanálise. Tudo bem com vocês? Se você está vendo todos os vídeos que eu já fiz até aqui, hoje é o 5º vídeo, a gente já falou sobre seeking, que é o buscar, fear, que é o medo, a gente falou de satisfaction, que é o sistema de satisfação, e a gente também falou sobre a raiva. E hoje a gente vai falar sobre o pânico e apego, que é panic e attachment. E é curioso pensar que o sistema de pânico também é o sistema de apego. E vocês vão entender por que ele, para mim, é o sistema mais curioso e até mais surpreendente. Bom, para ajudar a gente a entender esse sistema, eu vou trazer uma imagem de uma cena selvagem e depois eu vou relacionar com a nossa experiência humana. Imagina um elefante no meio da natureza e ele tá com a sua mamãe elefanta lá. Elefoa. Elefanta ou elefoa? Não sei. E tem que lembrar que esses sistemas que eu estou falando, os 7 sistemas, eles têm a ver com reações emocionais que protegem a gente a manutenção da vida. Eles já são complexizações de sistemas anteriores, de necessidades anteriores, que são muito basais da nossa sobrevivência, como fome, sede, a necessidade de apego, né, de estar perto de quem a gente ama. Enfim, então o bebê tá lá na selva com a mamãe elefante dele ali, super felizão, e aí a mãe elefante some. Na hora que ela some, ele perde essa figura de apego. E aí ele entra em pânico, o coração dele acelera, ele fica agitado, a respiração dele fica ofegante, ele começa a chorar com um choro, é muito curioso. Assim como o ser humano chora, o elefante chora, o rato chora, até o choro é característica de todos os mamíferos. Esse choro que é uá, uá, que parece que tem um chamamento no choro. Pois é. Esse bebê elefante, ele vai entrar em pânico e esse pânico, ele é protetivo. Por quê? Porque se ele fica agitado, faz muito barulho, ele aumenta a chance da mãe dele ouvir ele e encontrar e voltar para proteger ele. Bom, a primeira parte desse sistema é o pânico. Depois que o bebê elefante entra em pânico, ele vai para um processo de luto, que a gente depois vai entender como luto no ser humano, que é um processo de aquietamento, de embotamento, de be still. Ele simplesmente implode ali, quer dizer, ele para de ficar ofegante, ele para de fazer barulho, ele fica, em outras palavras, deprimido. E por que essa depressão, esse processo deprimido acontece com esse elefante? Porque depois que ele panicou, que ele fez barulho, que ele andou para um lado e para o outro, que ele ficou agitado, e a mãe dele não apareceu, agora ele precisa ficar muito quieto para não chamar a atenção de um predador. Então, se tem um elefante, se tem um leão, vendo ele se agitar e vê que ele está sem a mãe dele, ele vira uma presa fácil. Então, ele precisa ficar quieto. E o sistema dele fica deprimido, ele fica deprimido, porque se ele ficasse agitado, ele sairia andando. E a chance da mãe dele encontrar ele ficaria muito menor. Vocês percebem por que é protetivo aqui? Esse processo deprimido aumenta a chance desse animalzinho de ser encontrado pela mãe. Quando a gente vai para a psicologia, a gente vai pensar esse sistema especificamente no adulto, no ser humano, a gente pode perceber que existem alguns tipos de ansiedade, ataques de ansiedade. Um deles pode estar ligado ao medo, eu falei do medo no vídeo passado. Um outro tipo de ansiedade não está ligado ao medo, mas está ligado à perda de um objeto. A perda de um objeto de apego, que pode ser a mãe, o pai, mas pode ser um namorado, pode ser uma coisa. Algumas pessoas batem o carro e logo em seguida tem um ataque de ansiedade. Algumas pessoas têm um ataque de ansiedade diante de uma situação de medo. Elas têm medo de nadar na água. O que é importante a gente saber? Que o ataque de ansiedade diante da perda de um objeto, ela passa por um sistema diferente daquela pessoa que teve um ataque de ansiedade. Me ajeitar. Que teve um ataque de ansiedade porque, por exemplo, Ixi, eu não sei do que eu falei do medo, vou falar de novo. A pessoa que pode ter um ataque de ansiedade porque tá com medo, e esse é um sistema que vai ser o fear, e aí, por exemplo, a pessoa que tem medo de entrar na água,
Ou a pessoa que teve um ataque de ansiedade porque perdeu o emprego, bateu o carro, isso está ligado a um outro sistema, que é o sistema de pânico e apego. E a continuidade do sistema de apego é a depressão. Diferente, de novo, da depressão lá do primeiro sistema, que é o seeking. No primeiro sistema, a depressão tem a ver com a falta de sentido. Não ter motivo ou prazer na busca. Nesse caso, a depressão vai estar ligado à perda do objeto ou à perda de esperança. O bebê elefantinho, ele tá lá reagindo porque ele tem esperança de ser encontrado pela mãe. Quando ele não tem mais esperança de que a mãe pode encontrar ele, então ele deprime. E é super importante a gente pensar que às vezes a gente está achando que a gente tem uma depressão por uma coisa e essa depressão está ligada com outra coisa. E você que é psicólogo, às vezes o nosso paciente tem um processo de pânico vinculado à depressão e isso pode estar ligado diretamente à perda de um objeto. Um ente querido, uma coisa de valor, um emprego, uma namorada, enfim, os exemplos que eu já dei. O mais interessante aqui é que esse sistema ele é protetivo, então ele funciona assim. Primeiro tem o pânico, depois a pessoa tem o processo deprimido, mas o natural é que depois disso, bom, minha mãe não me encontrou, eu já paniquei, já deprimi, então agora eu vá para a vida. É por isso que muitas vezes na terapia, a gente, psicólogo, incentiva o paciente a sentir a dor, a poder experienciar o luto. Porque se ele entra em pânico e depois ele sente aquela tristeza, ele sente aquela dor, ele pode seguir em frente. Mas se ele não permite a dor de atravessar ele não entra, ele não completa o sistema todo, ele não sai do pânico e entra na dor para poder seguir em frente. Então é super importante, e daí que vem a importância da gente poder entrar em contato com a nossa dor quando há uma perda, seja de um objeto concreto ou simbólico, como uma relação, por exemplo. Legal, né? Pois é. Gente, é importante dizer que eu estou fazendo um grande resumo de todos os sistemas, né? Várias vezes eu termino de fazer um vídeo e eu penso, puxa, não falei de tal aspecto, não falei daquele outro aspecto. Mas, enfim, não é uma aula, é um vídeo de Instagram. Mas se você assistir todos os vídeos, você vai ver que tem muito conteúdo e dá pra gente pensar bastante em relação ao nosso próprio autoconhecimento e, se você é psicólogo, em relação aos nossos pacientes também. Eu espero que vocês estejam gostando. Me deem feedback aí nos comentários, tá fazendo sentido? Você teve algum insight, pensou alguma coisa? E se você acha que esse trabalho é um trabalho que tá valendo a pena, que você gosta de acompanhar, manda pra alguém. Quando você manda meu vídeo pra alguém, você incentiva o meu trabalho e o Instagram cresce e entende que a minha página, que o meu Instagram é relevante e mostra pra mais gente, tá bom? Então tá bom? Um beijo pra vocês, lindezas. Tchau, tchau.